Queridos, no mês passado nós conversamos a respeito da ideia de estar com Jesus, o que significa estar com Jesus. Na nossa igreja, tudo que a gente faz tem a ver com formação espiritual, tem a ver com um exercício de caminhar de acordo com aquilo que Jesus nos chama a viver, para que a gente possa crescer em semelhança com Ele. Esse é o alvo da vida cristã, da jornada de fé, seguindo a Jesus. E tudo isso começa com, como a gente ouviu da Mila agora há pouco, no testemunho dela, está ali, com estar com Jesus, reorganizar a vida em torno dessa prioridade. Uma vez que nós aprendemos a estar com Ele, nós nos atentamos para a presença do Espírito que habita em nós, essa transformação começa a acontecer. E a gente vai falar de forma mais específica ao longo do mês de fevereiro, então, como é que isso se dá. Nessa nossa série Nossa Nova Casa, que vai até o fim de março, a gente vai dar esses 3 passos. O primeiro, em janeiro, estar com Jesus, e se você não esteve aqui em janeiro, ouça lá ou assista no YouTube ou ouça no podcast as mensagens. Neste mês de fevereiro, a gente vai conversar de forma mais particular sobre a ideia de tornar-se como Jesus, como que de fato a transformação acontece na nossa vida. E por fim, em março, fazer o que Jesus fez, que é o alvo final do discipulado, fazer as mesmas coisas que Jesus fez enquanto Ele esteve aqui na terra. Então, a gente vai conversar ao longo desse mês de fevereiro sobre essa ideia, como é que eu posso me tornar de fato alguém mais parecido com Jesus. E para introduzir essa ideia, eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito do que significa seguir alguém. Qual é o significado de seguir alguém? Você sabe quais são as pessoas mais seguidas do mundo? Porque a gente tem esse fenômeno hoje, né? Por meio das redes sociais, nós seguimos as pessoas, né? E existem algumas redes sociais que são mais populares, e dentro dessas redes sociais existem as pessoas mais populares delas. E talvez uma das mais populares, das redes sociais mais utilizadas hoje, seja o Instagram, certo? Alguém sabe quem é a pessoa mais seguida no Instagram hoje? É essa aí que vai aparecer para vocês. Ó. Eu peguei uma foto bem ruim, mas ele está pedindo para você segui-lo, você reparou? Se você ainda não segue, não necessariamente eu sugiro que você faça isso, mas o Cristiano Ronaldo é a pessoa mais seguida no Instagram. Ele tem 648 milhões de seguidores. É um pouco mais do que o dobro da população brasileira. Isso coloca as coisas um pouco em perspectiva, né? Impressionante, impressionante. Uma outra rede social muito utilizada é o YouTube. E aí lá tem um influenciador chamado MrBeast. Eu acho que não é o nome dele real, mas ele tem 352 milhões de inscritos no canal dele. Eu nunca assisti, eu não sei do que se trata, não se escandalize, eu também estou sugerindo, também não sei se tem alguma coisa apropriada ou inapropriada, eu só estou dizendo que ele é o youtuber com mais seguidores, mais inscritos no canal hoje. Uma terceira rede social muito utilizada, confesso que eu era mais simpático a ela quando chamava Twitter, mas agora ela chama X, né? E o dono dela, por acaso, é o que tem mais seguidores nela também, é o Elon Musk, que faz foguete também e vários outros carros elétricos, né? Então, ele tem 215 milhões de seguidores no X, ok? 215 milhões de seguidores. E uma quarta e última que eu vou mencionar, que é a preferida da população mais jovem, até onde me consta, eu não estou lá também, então não conheço muito bem, mas é o TikTok. E aí tem esse cidadão aí, ó, Kaby Lame, eu não sei se é assim que fala o nome dele, ele é um senegalês italiano, né? Senegalês naturalizado italiano, e aí ele faz essa pose com as mãos aí e faz memes e vídeos engraçados. Acho que ele é um humorista, né? Dá para definir assim, um influenciador, humorista, comediante. Ele é o TikToker com mais seguidores. Mas tem uma pessoa que tem mais seguidores do que todos esses somados. Eu não sei se você sabe quem é, mas é esse aí. Esse aí tem... Ele tem mais seguidores. Se você somar quantos seguidores esses 4 influenciadores têm, cada um na sua rede social, dá um número cerca de 1,4 bilhão. Ok? 1,4 bilhão de pessoas seguindo essas 4 que eu mencionei. Jesus, segundo os últimos dados que eu encontrei, tem cerca hoje de 2,4 bilhões de seguidores no mundo.
2,4 bilhões de pessoas se identificam como cristãs. Claro, aí nas suas diferentes ramificações do cristianismo, certo? Diferentes tradições, mas de alguma maneira a pessoa se identifica como seguidora de Cristo, seguidora de Jesus. E aí, queridos, tem uma questão interessante nesse mundo que a gente vive, de influenciadores, de redes sociais, de pessoas com números astronômicos de seguidores. Porque quando a gente olha para um número em si, eu não sei se você concorda comigo, mas particularmente esse último número aí, a respeito de quantas pessoas se identificam como seguidoras de Jesus, eu não sei se esse número diz tanto assim para nós. Porque há uma curiosidade, embora haja muito mais pessoas no mundo se identificando como seguidoras de Jesus, eu não sei se a gente pode afirmar com tanta segurança que haja tantas pessoas assim buscando se tornar como ele. Não é mesmo? Há muitas pessoas querendo ser o próximo youtuber de sucesso. Há muitas pessoas querendo ser o próximo influenciador digital de sucesso. E há muitas pessoas imitando os métodos e as estratégias que esses influenciadores utilizaram para tentar seguir os passos deles. Mas eu não sei se há todo esse número impressionante de 2,4 bilhões de cristãos buscando se parecer com Cristo. Buscando aprender quais foram os métodos e as estratégias que ele utilizou enquanto esteve aqui, a forma como ele viveu enquanto esteve aqui na Terra, e então tentando viver conforme esse mesmo estilo de vida. Na nossa cultura, e aí eu posso dizer que na cultura brasileira ainda é assim, a gente não sabe se vai ser sempre assim, mas dá para dizer que ainda há um cristianismo cultural no Ocidente e também no Brasil. Há um fenômeno curioso. Em nossa cultura é possível você seguir, entre aspas, Jesus, sem se tornar como Jesus. E há muitas e muitas pessoas vivendo assim o seu cristianismo. Elas se identificam como seguidoras de Jesus. No censo do IBGE, elas aparecem como cristãs. Mas será que elas realmente estão empenhadas em se tornar como ele? A gente pode dizer isso de outra maneira. Em nossa cultura é possível ser um cristão e não ser um discípulo. E essa ideia, queridos, penso que impressionaria o próprio Jesus. Porque quando ele esteve aqui, começou o seu ministério público e começou a chamar pessoas para andarem com ele, para segui-lo, certamente não era isso que ele tinha em mente. As pessoas simplesmente aderissem de forma abstrata a um conjunto de regras, doutrinas, conceitos a respeito de quem ele é, apenas em contraste com outras religiões, mas não alterassem radicalmente a sua forma de viver. Porque o que a gente vê acontecer no início do seu ministério é que ele começa a dizer às pessoas: venha e siga-me. E as pessoas literalmente largam as coisas que elas estavam fazendo para trás e elas começam a andar com ele, ir com ele para onde ele ia, ouvi-lo, aprender com ele, imitá-lo, buscar reorganizar a sua vida em torno de uma nova prioridade que é a própria pessoa dele. Isso parece muito pouco a maneira como muitos de nós, muitos dos cristãos dos nossos dias, vivem a sua vida cristã. Estar com Jesus, tornar-se como Jesus, para podermos fazer o que ele fez. Esses são os objetivos centrais da nossa vida como discípulos de Jesus. E a questão que muitas vezes nos passa despercebida é que todos nós, se não estivermos sendo discipulados por Jesus, estaremos sendo discipulados por alguém. Ser humano é estar sendo formado e moldado constantemente. Nós somos todos discípulos. Nós estamos sendo influenciados e moldados, quer a gente tenha consciência disso ou não. Então a questão não é se você é um discípulo, mas de quem. De quem você é um discípulo. A quem você tem seguido. E que tipo de pessoa você vai se tornar a partir disso. Porque há um fato que é inevitável. A pessoa que nos tornaremos será semelhante à pessoa a quem seguimos. Aquelas pessoas que têm maior influência sobre nós, pessoas a quem seguimos, e não só as pessoas, mas as ideias, os ambientes, tudo isso vai nos formando ou nos deformando. E se a referência é Cristo, nós precisamos escolher então bem a quem seguir para nos tornarmos mais parecidos com Ele. Em Lucas, no capítulo 6, versos 39 e 40, Jesus disse o seguinte:
O texto diz assim: Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Jesus usa essa ideia de uma cegueira aqui, óbvio, não falando de forma literal, mas falando de um tipo de cegueira espiritual. Muitas vezes ele usa essa referência em acusação aos fariseus, para dizer que, embora eles conhecessem a verdade e os ensinamentos da lei e da palavra, eles eram falsos mestres porque não viviam conforme o que pregavam, o que acreditavam, ou diziam acreditar, e ainda conduziam pessoas ao erro, muitas vezes, e a um fardo pesado que nem eles mesmos eram capazes de carregar. Então, espiritualmente falando, é isso que nós vemos muitas vezes acontecendo hoje por meio de lideranças também cristãs, evangélicas, enfim, que pregam o evangelho com enganos, com distorções, para atrair seguidores a qualquer custo. E Jesus está dizendo: todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Isso significa que, para que a gente se a gente quer ter Jesus como nosso mestre, o alvo é nos tornarmos como ele, e para que isso aconteça, haverá um treinamento, percebe? Uma preparação que será necessária. E se o discípulo bem preparado é aquele que vai se tornar como seu mestre, significa que o discípulo que for mal preparado, que for mal treinado, que não viver esse processo de formação espiritual de maneira adequada, esse discípulo não atingirá esse objetivo de se tornar semelhante ao seu mestre Jesus. Isso leva tempo, queridos. Esse treinamento leva tempo, ele nos conduz por diferentes estágios. E o ponto fundamental que eu quero deixar claro nessa introdução ainda é o seguinte: é que se o nosso objetivo é nos tornarmos parecidos com Jesus, isso significa que nós precisaremos mudar, certo? Porque eu não sei você, mas eu posso dizer com absoluta tranquilidade que ainda há áreas na minha vida muito distantes de refletir em quem Jesus é. E eu preciso mudar radicalmente. Essa transformação precisa acontecer em mim. Essa transformação precisa acontecer em nós. E muitos de nós, a verdade é que, embora desejemos isso, nós não sabemos como fazer isso. Se eu perguntasse aqui quem quer mudar e ser mais parecido com Jesus, eu acredito que a absoluta maioria, se você está aqui hoje, isso já é um sinal de que você deseja isso. Mas quando a gente reflete sobre como isso é possível, como isso acontece, muitas vezes nós ficamos empacados, estagnados na nossa jornada de formação espiritual. Basicamente, nós podemos seguir um processo de formação espiritual não intencional, viver a nossa vida como a maioria de nós faz, viver a nossa vida e simplesmente torcer para que daqui a 5, 10, 15, 20 anos nós sejamos pessoas melhores, e a gente vai tateando e tentando uma coisa, tentando outra, ouvindo sugestões daqui e dali para buscar esse crescimento. Ou a gente pode organizar a nossa vida em torno de um processo intencional que nos conduzirá à maturidade. Esse processo não intencional, primeiro, ele pode ser descrito da seguinte forma: todas as pessoas estão submetidas a esse processo. Você está vendo aí um diagrama simples que fala dos principais elementos de um processo não intencional. Nós somos formados por eles, nós somos formados pelas histórias que nós recebemos ao longo da nossa vida, desde a infância, desde a nossa família, passando pela escola, passando pela igreja, passando pelos amigos, pela cultura. Todas essas histórias vão formando a nossa mentalidade, a nossa visão de mundo, a nossa maneira de enxergar a vida, as pessoas, Deus, a nós mesmos. E a gente vai formando convicções a partir dessas histórias. Algumas são boas, algumas são verdadeiras, algumas correspondem à realidade do mundo que Deus criou, outras não. E essa mistura de histórias vai formando a nossa maneira de pensar e de ver a vida. Nós não somos formados, no entanto, somente por elas. Nós somos formados também por hábitos. As coisas que nós fazemos fazem algo conosco. Então, os hábitos que nós mantemos, alguns são bons, outros nem tanto. Esses hábitos também formam o tipo de pessoa que nós nos tornamos. E eles moldam principalmente os nossos afetos, os nossos amores, os nossos desejos. E muitas vezes nós nos movemos não apenas a partir do que sabemos, mas do que desejamos. Um outro elemento que nos forma ou nos deforma são os relacionamentos. Todos nós somos profundamente influenciados, formados ou deformados pelas pessoas com quem nós convivemos mais. E esses relacionamentos podem ter o efeito de nos
de nos tornar mais parecidos com Jesus ou de nos afastar dele. Tudo isso acontece em algum lugar, não num vácuo, mas num ambiente, numa cidade, num país, numa cultura. E essa cultura influencia tanto as histórias como os hábitos e os relacionamentos que nós mantemos. E ao longo da vida isso vai acontecendo. Cada experiência que a gente vive, muitas vezes de forma inconsciente, a gente vai vivendo a vida e sendo moldado por esses elementos. Você consegue identificar isso na sua vida? As histórias, as narrativas, as verdades ou mentiras que foram transmitidas a você e que formaram a sua forma de pensar a respeito do mundo, os relacionamentos, os hábitos, o ambiente em que você viveu tudo isso, vive tudo isso. O nosso propósito na nossa igreja, o nosso convite sempre é de a gente tornar esse processo não intencional um processo intencional. E basicamente são os mesmos elementos, mas para a gente redimir, para a gente entender como eles acontecem no caminho de Jesus, a gente usa outros termos aí. As histórias dão lugar ao ensino. Que ensino é esse? O ensino da palavra de Deus. O ensino das verdades de Deus que precisam substituir as mentiras nas quais nós acreditamos por muito tempo. Então, toda vez que você se submete a uma pregação, a um sermão, a um ensino, à escola bíblica, à comunidade, ou você assiste lá um podcast, ouve um podcast, assiste uma mensagem de um teólogo, de um pastor bom, né, que prega a verdade da palavra, toda vez que você lê um bom livro, toda vez que você lê a Escritura, é isso que está acontecendo. O ensino da verdade vai confrontando as nossas falsas maneiras de crer, de pensar a respeito de Deus e da vida, e esse ensino vai então nos formando. Em lugar dos hábitos, nós precisamos substituir os maus hábitos, não os bons, mas os maus hábitos, por hábitos melhores, por práticas do caminho de Jesus. O caminho de Jesus é algo que requer prática. E aqui eu estou falando das disciplinas espirituais, da oração, do jejum, do silêncio, da solitude, da adoração, tantas outras disciplinas, o descanso, a vida em comunidade, tudo isso são novos hábitos que vão nos formando e mudando os nossos amores, moldando os nossos afetos. E eles fazem algo conosco. Por fim, a comunidade. Aqueles relacionamentos, especialmente aqueles que não nos fazem bem, que não nos aproximam de Deus, a gente agora prioriza relacionamentos dentro de uma comunidade de fé, relacionamentos com irmãos e irmãs, com uma igreja, que vão nos ajudar a crescer na direção de Jesus. E o ambiente onde tudo isso acontece para nós é a presença do Espírito Santo. Independentemente de onde você esteja, de onde você mora, de onde você viva, as práticas, o ensino e a comunidade só terão o efeito de te transformar, de te mudar e fazer de você alguém mais parecido com Jesus, se isso acontecer na presença e no poder do Espírito. Nenhuma pregação, por melhor que seja, tem o poder de mudar ninguém. Só o Espírito pode fazer isso. A sua leitura bíblica não muda você. É o Espírito, por meio da palavra, que muda você. Relacionamentos com outras pessoas não nos transformam por si só em alguém mais parecido com Jesus, mas é o Espírito usando outras pessoas, usando a igreja, usando a comunidade, que nos transforma. Então a gente vai destrinchar esse diagrama ao longo desse mês. E se você está aqui há bastante tempo, talvez vai parecer revisão, e é mesmo. Claro que vai ter bastante conteúdo novo ao longo dessas mensagens, mas essencialmente isso aqui a gente repete desde o dia 1 da nossa igreja e tem tanto ainda para a gente aprender e crescer. E estou animado para a gente viver essa jornada juntos ao longo desses próximos domingos. Vamos então começar essa reorganização de vida e hoje focando em um desses elementos, que é a comunidade. A gente escolheu começar por ela porque nessa semana, como a gente já ouviu hoje, as nossas comunidades voltam a se encontrar, a se reunir. A gente tem Trilha 2 começando nessa terça, então se você é membro da igreja e ainda não tem uma comunidade, inscreva-se e participe da Trilha 2. Vai ser um tempo muito especial para a gente viver isso juntos, praticar isso juntos. Mas eu quero gastar o tempo que eu tenho hoje ainda, restando, com vocês, conversando a respeito da vida em comunidade. Não é possível, queridos, andar com Jesus sozinho. Talvez pareça forte dizer isso, mas viver em comunidade é indispensável para viver como Jesus. Indispensável. E isso contraria a lógica individualista, egoísta dos nossos dias, eu sei disso. Mas talvez exatamente por vivermos uma cultura que é tão marcada por isso, por individualismo e egoísmo, a gente precisa enfatizar ainda mais essa realidade. Viver em comunidade é indispensável se nós queremos realmente nos parecer com Jesus.
Na semana passada, quando a gente falou a respeito do ritmo de Jesus, a maneira como ele viveu enquanto esteve aqui, como é que ele andou enquanto esteve aqui, a gente disse o seguinte, que Jesus tinha um ritmo que era de retirar-se e retornar. Retirar-se e retornar. O que isso significa? Jesus tinha o hábito, a prática, de se retirar para lugares solitários para ter tempo com o Pai. A gente conversou bastante sobre isso domingo passado. Era um hábito que ele tinha. Então ele se retirava e passava tempo em oração, tempo em comunhão com o Pai, mas ele sempre retornava, ele não vivia nesse lugar constantemente, de isolamento, de retiro. Ele retornava para as pessoas, para a vida com as pessoas, para servir, para amar, para curar, para ensinar, para viver em comunidade. E na semana passada a gente enfatizou um pouco mais a ideia do retirar-se, da gente parar para orar, parar para ter tempo a sós com Deus. Mas hoje a gente precisa fazer esse movimento de retorno. A gente precisa retornar. Jesus vivia assim, ele nos chama para viver assim. É impossível seguir Jesus sozinho. Impossível. É impossível porque não é assim que ele nos chama para viver, não é essa a vida que ele propõe, e porque a gente não consegue também, porque a gente não é capaz. É claro, queridos, que há uma dimensão individual na vida cristã, na nossa relação com Deus. Há uma dimensão individual, o próprio Jesus fala a respeito disso. Ele nos orienta a ter um hábito de orar em secreto, por exemplo. Vai para o seu quarto, tranca a porta e fale com o seu pai. Ore ao seu pai que está em secreto e ele vai te recompensar. Então, sem dúvida, há um elemento individual na nossa relação com Deus. Mas, na sua essência, a nossa fé é comunitária. Na sua essência, a nossa relação com Deus, a nossa vida com Deus é comunitária. E a gente observa isso na maneira como o próprio Jesus viveu a sua vida. Jesus não só falou a respeito disso, mas ele demonstrou essa vida em comunidade no tempo em que ele esteve aqui. E os apóstolos tanto entenderam isso que, ao escreverem boa parte dos textos do Novo Testamento, as cartas orientando as igrejas a respeito de como elas deveriam viver em comunidade, eles sempre, ou quase sempre, atrelam isso ao exemplo de Cristo. Vou dar alguns exemplos. Começando na vida em família e expandindo para a igreja. Mas na relação, por exemplo, conjugal, olha só, Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então veja, o exemplo é Cristo, o que ele fez, como ele viveu, e aí numa relação, não só no isolamento, mas numa relação, e talvez nessa relação mais íntima e no menor nível de vida comunitária que pode existir, que é o casamento, a família nuclear, o exemplo é Cristo, e a partir do exemplo do que ele fez, o marido agora espelha isso em favor da sua esposa. Agora, falando da igreja de forma mais ampla, Efésios 4:32, Paulo escreve assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então veja, de novo, o assim como. Deus fez isso em Cristo em favor de vocês, e a partir do exemplo dele, vocês devem fazer isso uns para com os outros, serem bondosos, serem compassivos e perdoarem uns aos outros. Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportem-se uns aos outros, não quer dizer, não é para você pensar assim, poxa, eu tenho aquele irmão insuportável, então estou sendo chamado a suportá-lo. De vez em quando isso acontece, e de vez em quando você é aquele irmão, e eu também, Todos nós de vez em quando somos um pouquinho insuportáveis, vamos combinar? Mas, queridos, aqui é para além disso, é ser suporte, é encorajar, é ajudar, é auxiliar um ao outro, é viver de tal maneira que aqueles que estão mais fracos, aqueles que estão precisando de ajuda, sejam suportados, erguidos, levantados. E, de novo, Paulo faz essa comparação, façam isso como o Senhor, perdoem como o Senhor lhes perdoou. O último exemplo, Romanos 15:7, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Não fazer acepção de pessoas, aceitar as pessoas, receber as pessoas, acolher as pessoas, da mesma forma que Cristo nos aceitou. Então perceba, ele é o exemplo, certo? Ele fez isso, e agora, a partir do exemplo dele, nós somos chamados a fazer. Mas cuidado!
Há um risco aqui da gente olhar para textos como esse e pensar assim, bom, Jesus então é um bom exemplo, certo? Jesus é um ótimo exemplo e a gente vai se esforçar e fazer o melhor possível. É claro que a gente nunca vai conseguir, né? Porque afinal de contas ele é Jesus, a gente não. Mas a gente vai fazer o melhor possível para fazer algo parecido com o que ele fez. Ele é o nosso exemplo. Há um risco aqui da gente limitar quem Jesus é e o que ele fez. Porque Jesus é sim um exemplo e o melhor de todos, sem dúvida. E isso requer de nós um empenho, um esforço para que a gente busque imitá-lo da melhor maneira possível. Mas, queridos, essa imitação, crescer nessa direção só é possível porque Jesus é mais do que o nosso exemplo. Jesus é a vida em nós, amém? Que nos habilita e nos capacita a viver como ele viveu. É o Espírito, a gente falou do Espírito o mês inteiro, a ideia de estar com Jesus só é possível por meio do Espírito. Jesus não está fisicamente aqui entre nós, mas ele se manifesta no seu corpo, que é a igreja, por meio do Espírito que ele derramou sobre nós, que ele enviou para habitar em nós. E é esse Espírito que agora produz a vida de Jesus, o caráter de Jesus, o fruto do Espírito, essa vida que nós vivemos no Espírito, é o que pode espelhar essas atitudes que nós vemos em Jesus, e é somente por isso, pela força do Espírito, pela presença do Espírito, pela vida de Jesus em nós, que nós podemos viver assim. Então ele é um exemplo, mas ele é mais do que isso, e o James Bryan Smith explica isso muito bem no livro A Maravilhosa e Boa Comunidade. Olha o que ele diz: somos capacitados não apenas pelo exemplo de Cristo, mas também por sua vida e sua força. Nós fazemos o que ele fez porque estamos aprendendo a ser como ele é, a fim de nos tornarmos semelhantes a ele. Tudo isso por intermédio da força que ele mesmo provê. Jesus, então, presta atenção nessa última frase, é tanto o modelo quanto o meio da compaixão. Jesus é tanto o modelo quanto o meio da compaixão. Ele é o exemplo a ser seguido, o modelo de como nós devemos viver, mas ele é o meio, ele é quem viabiliza isso. É só nele, por ele, que nós podemos viver como ele viveu. É o seu Espírito em nós, gerando essa compaixão, e essa bondade, e esse amor, e essa paciência, e tudo o mais que nós precisamos para viver uns com os outros, para amar como ele amou. Então vamos olhar de forma um pouco mais detida para o ritmo, para a maneira como a primeira igreja, aquela igreja dos primeiros dias depois da descida do Espírito, a maneira como eles viviam essa vida em comunidade, e aprender quais eram os ritmos, de que maneira eles organizavam a sua vida, e como nós hoje podemos viver em comunidade assim também. Quero gastar uns minutinhos com vocês ainda hoje, olhando para Atos no capítulo 2, de 41 a 47. O contexto aqui é, logo após a morte, a ressurreição de Jesus, ele passa um tempo ainda com seus discípulos, ensinando, tendo comunhão com eles, mas quando ele ascende aos céus, os discípulos passam a ficar então numa postura de expectativa e oração, por um cumprimento da promessa que o mesmo Jesus havia feito, de que enviaria o seu Espírito, e que esse Espírito os capacitaria então para serem suas testemunhas em todo o mundo. Esse cumprimento acontece no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desce e vem sobre a igreja, e sinais e maravilhas são feitos, e uma das primeiras coisas que acontece é que Pedro, o apóstolo Pedro, prega, e nesse primeiro sermão público, 3.000 pessoas se convertem. E a gente vê então aqui o início dessa igreja e como ela passa a se organizar e viver a partir desse dia. Olha só Atos 2, verso 41 em diante. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém?
veja aqui que essa primeira igreja tinha alguns ritmos na sua maneira de viver em comunidade. E esses são os ritmos também das nossas comunidades hoje, na nossa igreja. A gente busca espelhar isso e na nossa vida em comunidade a gente busca organizar os nossos encontros aqui aos domingos e especialmente nas casas, da mesma maneira como eles faziam reuniões maiores e menores, de acordo com esses ritmos. O primeiro deles é a formação. Essa comunidade priorizava a formação espiritual dos seus membros. Veja o verso 42 e o verso 43 novamente, dizem assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Lembram-se do nosso diagrama? Ensino, práticas, aqui a gente está falando de práticas, vida em comunidade, todos os elementos daquele diagrama presentes aqui, nesse verso 42, ensino, prática, comunidade. Verso 43, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A gente sabe que eles estavam fazendo isso no poder do Espírito. O centro do nosso diagrama é a pessoa, é a presença, é o poder do Espírito, é só Ele quem pode operar a transformação e a vida na igreja. Então, essa igreja está vivendo aquele diagrama, em 2 versículos a gente percebe de forma completa: ensino, prática, vida em comunidade, relacionamentos e a pessoa do Espírito no centro de tudo, orientando tudo, conduzindo tudo. Eles estavam cheios de Espírito. Nessa comunidade tudo isso acontecia no contexto do encontro, das relações, da vida em comunidade. Queridos, o que define uma comunidade de fé é a disposição dos seus membros de organizarem sua vida em torno de novas prioridades. É isso que forma uma igreja, é isso que forma uma comunidade local. É a disposição de cada um de nós de reorganizar a vida em torno de um novo estilo de vida, de novas prioridades. A gente tinha uma vida antes de Jesus, a gente vivia de uma certa maneira, mas agora nós vivemos de outra. E nós combinamos de viver isso juntos. Percebe? É isso que forma um povo, uma igreja, uma família de fé. Essa disposição de organizar a vida em torno daquilo que caracteriza a vida no reino, porque a gente não vive mais para os reinos e segundo os reinos e os valores dos reinos deste mundo. Agora a gente vive de acordo com os valores de um outro reino. E a gente precisa aprender a viver, a gente não sabe. A gente não sabe viver assim, então a gente começa a praticar isso juntos e à medida que a gente pratica, a gente vai aprendendo, a gente vai sendo transformado. Então a igreja ou a comunidade são pessoas que estão reciprocamente comprometidas em aprender a viver de uma nova maneira e a ajudarem umas às outras nesse esforço. Entende? É por isso que nós precisamos tanto uns dos outros. Nós queremos ser formados no caminho de Jesus e não podemos fazer isso sozinhos. Na verdade, isso acontece somente nesse contexto comunitário, quando nós nos comprometemos nessa mesma direção. O James Bryan Smith diz assim também, ele diz: preciso ser lembrado, e eu preciso de uma comunidade em torno de mim para me fazer lembrar quem e de quem eu sou, e o que isso representa para a minha vida diária. Isso é extraordinário, que sabe o que acontece? A gente se esquece. Com muita facilidade, vivendo no isolamento, a gente se esquece de quem nós realmente somos, de quem nós fomos chamados para ser, a quem nós pertencemos. E a comunidade, os irmãos, as pessoas que andam perto da gente, servem de despertador para nós, servem de lembrete para nós. Não é quem você é. Essa vida não é mais a sua, não combina com você. Você foi chamado para viver de uma outra maneira, segundo outros valores, outras prioridades. Vamos voltar para o caminho. Vamos voltar para o caminho. Nós precisamos disso. Eu preciso disso. Ser lembrados de quem nós realmente somos, a quem nós pertencemos. Eu não pertenço mais a mim mesmo, eu não pertenço a esse mundo. Tem gente o tempo inteiro ao meu redor me lembrando que eu pertenço a Cristo, eu fui comprado por Ele. O preço foi o sangue dele. E agora eu vivo de uma outra maneira. Amém? Vivo segundo outros valores. Sem a comunidade, inevitavelmente eu vou me esquecer. E eu vou voltar a viver como se eu ainda pertencesse a este mundo, aos reinos deste mundo, os valores deste mundo, sendo o Senhor da minha própria vida. É num ambiente, muitas vezes, quase sempre eu diria, desconfortável da comunidade, cercado de pessoas diferentes de mim em muitos aspectos, que isso melhor acontece. É curioso, né? Talvez a gente imaginasse que quanto mais homogênea fosse a comunidade, mais crescimento a gente teria. Na verdade é o contrário.
Quanto mais diversa e heterogênea for a comunidade, mais a gente vai crescer. A gente precisa de pessoas, e precisa de pessoas de preferência diferentes de nós, para nos levar ao crescimento. É por isso que as comunidades da nossa igreja são heterogêneas, elas não são por faixa etária ou por um estágio na formação espiritual, um nível específico ou mesmo por afinidade. O único critério para as nossas comunidades, para os nossos grupos é geográfico, porque a gente quer que pessoas que moram perto convivam mais, é mais fácil em tese, né, que elas convivam mais, tenham mais contato, caminhem mais perto umas das outras, e isso facilita numa cidade como Brasília. Então, o critério é geográfico, mas dentro da comunidade, como a gente ouviu do Renato e da Mila, tem solteiro, tem casado, tem pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. Por quê? Porque a gente quer que nessa diversidade a gente seja desafiado mesmo, porque é desconfortável e sempre vai ser desconfortável. Mas nessa diversidade, olha o que acontece. Dallas Willard diz assim: o propósito da diversidade da comunidade é satisfazer uma necessidade da natureza do próprio Deus, um amor pleno e competente. E queridos, se nós só formos chamados a amar, só tivermos de amar pessoas parecidas com a gente, que gostam do que a gente gosta, que têm o mesmo nível sociocultural que a gente tem, que frequentam os mesmos restaurantes que a gente frequenta, que, sabe, pessoas muito parecidas com a gente, mesma faixa etária, enfim. O nosso amor, não é que ele não será praticado. Amar é sempre um desafio, qualquer pessoa. Mas ele dificilmente se tornará pleno e competente, como é o amor de Deus. Para que ele seja pleno e competente, ele precisa ser como o amor de Deus, incondicional, capaz de alcançar a todos e transformar a todos, porque nós somos chamados a amar como ele ama. É muito mais fácil amar quem já nos ama e quem é parecido com a gente, mas Jesus nos chama para além disso. E nós precisamos então estar perto uns dos outros e convivendo uns com os outros nas nossas diferenças, nas inconveniências, inclusive. A gente vai falar mais disso já já. Esse é o primeiro ritmo, formação. O segundo ritmo que essa igreja tinha e que nós precisamos ter na nossa vida em comunidade é o da comunhão. Precisamos gastar tempo juntos e fazer isso com regularidade e entender o que significa isso. Olha só, olha como essa igreja vivia em comunhão. Versos 44 a 46, de novo. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu não sei se você cresceu numa igreja, passou adolescência, juventude numa igreja, mas eu tive essa experiência e confesso para vocês que toda vez que eu ouvia a palavra comunhão ser mencionada, a minha mente imediatamente entendia como pizza. Você também ou não? Toda vez que alguém falava assim, vai ter um momento de comunhão, eu já pensava, vai ter pizza, eu quero ir. A gente vai comer junto, né? E comer junto é uma marca do povo de Deus, isso é extraordinário. Eu pessoalmente gosto muito de comer, então eu acho isso extraordinário. E há uma ênfase clara aqui no comer junto, você percebeu? Eles compartilhavam as refeições, partiam o pão, eles estavam o tempo inteiro comendo juntos, celebrando a ceia do Senhor, compartilhando as refeições. Isso é extraordinário. Mas queridos, ter comunhão vai muito além disso. Não é só comer junto, mas é comer de uma certa forma. É comer junto com uma certa disposição de coração. Porque olha só, o texto fala que eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. E lembra, é uma multidão de gente que provavelmente nem se conhecia. Talvez um ou outro se conhecesse, tem uns parentes lá no meio, uns amigos, uns vizinhos, mas foram 3.000 que se converteram numa tacada só, na primeira mensagem. Imagina o domingo número 2, e o 3, e o 4. O Atos vai mostrar isso para a gente. Depois eram 5.000. E todos os dias o texto termina dizendo, Deus acrescentava mais pessoas. Então imagina, é uma multidão de gente. E eles estão numa dinâmica, como a gente busca fazer, ou espelhar de alguma maneira. Imperfeita, claro, mas eles têm reuniões maiores no pátio do templo. Um espaço amplo, público, onde eles podiam se reunir. Esses milhares de pessoas. Mas eles têm reuniões menores nas casas também. E é esse mesmo ritmo que a gente tenta manter, aos domingos um grupo maior, durante a semana grupos pequenos nas casas, porque a formação precisa disso, desse ambiente menor, de mais intimidade, mais vulnerabilidade.
Mas o que caracteriza esse povo tão diverso e tão heterogêneo nessa vida que eles têm em comum é uma palavra muito simples, e comunhão precisa disso. Comunhão, na verdade, pressupõe isso. Comunhão pressupõe compromisso. Compromisso de caminhar com as pessoas. Compromisso de pertencer, de participar, de repartir, você percebe? Eles estavam tão comprometidos que eles, ao verem um irmão em necessidade, eram capazes de vender seus bens, vender suas propriedades para suprir as necessidades uns dos outros. Então é mais do que comer uma pizza, embora fique bem melhor com pizza, ou churrasco, ou enfim, a comida da sua preferência. Percebe? É uma disposição de coração, é um compromisso, é uma entrega sacrificial em favor do outro. É ter em comum. Comunhão é isso. São pessoas diferentes, reunidas em lugares diferentes, mas comprometidas a uma vida em comum. E aí eu preciso dizer isso para vocês, porque eu sei, queridos, que é desafiador, e eu sei que há pessoas que resistem à ideia de participar de um grupo, ou abrir a sua casa, ou participar de uma reunião na casa de alguém que você ainda não conhece tão bem, fazer a trilha 2. Eu sei que há pessoas que têm dificuldade com isso, e eu entendo. Mas, queridos, se a convivência só acontece dentro das minhas condições, o que a gente quer ter não é comunhão. O que a gente quer ter é conveniência. Então, muitas vezes a gente seleciona os nossos amigos, seleciona os irmãos da igreja que vão ter acesso à nossa vida, à nossa casa, de acordo com as nossas conveniências. Porque é mais tranquilo, é mais seguro, é mais fácil de administrar. Então, a gente não quer a casa bagunçada. Então, aquela família que tem 3 filhos pequenos, a gente marca de encontrar na igreja, no parque, mas convidar para minha casa vai ser um pequeno caos que eu não estou tão disposto a administrar. Se vai bagunçar com a minha rotina, se nesse dia eu vou dormir um pouquinho mais tarde, se a casa vai ficar um pouco mais desorganizada. Percebe? A gente quer convivência de acordo com a conveniência. A gente quer ter a liberdade de não estar, de não ir, de só ir ou só estar quando quer, quando cabe na nossa agenda, porque na verdade a nossa agenda tem outras prioridades. E o que Jesus nos chama para fazer é mudar as prioridades. É mudar as prioridades. Priorizar o que é mais importante. E para ser comunhão, queridos, tem que ser inconveniente, não tem outro caminho. Vai ser inconveniente. Vai ter gente inconveniente, vai ter dia inconveniente, vai ter compromisso inconveniente, vai ser inconveniente. Mas é só assim que a gente cresce. É só assim que o amor se torna pleno e competente. É quando ele encara e suporta as inconveniências, os desconfortos. E é assim que o milagre do crescimento, da maturidade, da amizade acontece, em meio às inconveniências e aos desconfortos. Tem um livro chamado Quando a Igreja Era uma Família, do Dr. Joseph Hellerman, e ele diz assim: relacionamentos interpessoais de longa duração são o teste do genuíno progresso na vida cristã. Pessoas que permanecem juntas crescem. Pessoas que desistem, descartam, não crescem. É por isso que na nossa igreja a gente não adota um modelo de células de multiplicação. Porque a gente, e eu não estou dizendo que haja alguma coisa errada necessariamente com esse modelo, mas a gente escolheu um outro, que é um ambiente onde os membros da igreja, que são aqueles que decidiram por um compromisso, estão comprometidos em caminhar com pessoas por um longo prazo. Pelo menos 1 ano é o que a gente pede. Depois, a vida acontece, a gente pode mudar, às vezes precisa. Mas pelo menos 1 ano. É tão difícil hoje em dia, né, a gente assumir compromissos de 1 ano. A gente não quer assumir nem os de 1 mês. Quer manter nossas opções mais abertas. Confirmar só no dia. Mas a gente precisa disso. E olha só, o pastor John Mark Comer diz assim: nenhuma igreja real jamais poderá corresponder às expectativas por uma igreja ideal. E aí ele diz assim: nós precisamos abraçar esta igreja, este pastor, estas pessoas. Parece que eu estou falando em causa própria, mas pode abraçar o Dinato, o Alex, o Diego, não precisa ser, embora eu goste de abraço, mas olha o que ele segue dizendo: precisamos perdoar estes erros, celebrar estas virtudes. Comunidade sempre é uma jornada não abstrata de encarar a realidade.
Então, queridos, muitas vezes a gente idealiza a igreja perfeita, a comunidade perfeita, as pessoas perfeitas. E aí a gente não consegue amar a comunidade real, as pessoas reais, a igreja real que está aqui. E eu não estou dizendo que tenha que ser a Vértice, ok? Se você é membro de uma outra igreja, faça isso lá. Se você está procurando uma igreja e quiser ficar aqui, vai ser uma alegria. Mas seja ela qual for. É óbvio, queridos, há exceções para essa orientação. Existem ambientes que não são saudáveis, que não são baseados na palavra, cuja liderança, enfim, às vezes é abusiva, é manipuladora, não é bíblica. E desses ambientes, às vezes, a gente precisa mesmo sair. Aliás, se o ambiente é esse, a gente precisa sair. Mas o que eu estou dizendo é que em condições normais, nenhuma igreja é ideal. E você vai ter que escolher uma. E amar essa, entende? Amar essa. E aprender a viver em comunidade com esse povo, com essas pessoas, com essa família. E eu termino falando de um terceiro ritmo, que é a missão. Formação, comunhão, missão. A comunidade nunca existe apenas para si mesma. Nunca. Nosso esforço, toda a nossa ênfase, o convite para que você participe da vida em comunidade e das comunidades da nossa igreja, não é só porque isso é bom para você, é também. É bom para você, é bom para nós que você faça parte. Todos somos abençoados. Mas é porque não há como nós cumprirmos a missão que Jesus nos confiou sem vivermos isso juntos. O nosso tipo de vida, a vida que a gente compartilha uns com os outros, é um testemunho para os de fora. Olha como o texto termina, verso 47. Eles viviam dessa maneira toda que a gente já viu, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. É claro, a gente sabe disso, que algum tempo depois, não muito tempo depois, eles sofreriam perseguições, opressão. A vida não seria fácil para essa igreja, como não é para a igreja hoje. Se nós decidirmos viver piedosamente em Cristo, nós também sofreremos algum tipo de perseguição, de opressão, de resistência. Mas, queridos, a vida que esse povo vivia junto era tão atraente, tão cativante, que as pessoas de fora, as pessoas ao redor deles, queriam entender o que estava acontecendo, queriam participar. Eles tinham a simpatia do povo. Será que a gente pode afirmar isso sobre a igreja evangélica brasileira hoje? Nós temos a simpatia das pessoas de fora? Será que tem alguma coisa na maneira como a gente vive aqui que precisa mudar, para que a maneira como os de fora nos veem também mude? E o efeito disso era salvação, você percebe? O que está em jogo é salvação das pessoas. Eles viviam de uma maneira tão maravilhosa, essa vida não perfeita, é só ler Atos, tem muito problema, mas eles viviam, eles se dedicavam a essas coisas, nas suas imperfeições, com as suas limitações, com os seus pecados. Essa vida real em comunidade, ela acontecia de tal forma que as pessoas eram acrescentadas, as pessoas eram alcançadas por esse testemunho. E nós precisamos aprender a viver assim, de acordo com essa nova realidade de quem nós somos em Cristo, um povo, uma família, irmãos e irmãs. E a última vez que eu quero citar o James Bryan Smith hoje, ele diz assim, em síntese: a igreja está pedindo que as pessoas reflitam a glória que já existe nelas. A glória a respeito da qual falamos no mês passado, Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo é em nós. Isso já está em nós, agora somos chamados a refletir isso. Somos fortalecidos quando nos conectamos a Deus. Cristo que habita em nós revela-se no partir do pão, da mesma forma que o fez no caminho de Emaús. O Espírito que nos guia usa as nossas habilidades únicas como dons a serviço de outros aprendizes. E aqueles que permanecem na força do reino oferecem naturalmente seus recursos àqueles que estão necessitados. Isso é o que nós fazemos naturalmente. Talvez você diga, puxa, essa vida aí me parece bem sobrenatural. Mas é natural para quem anda com Deus. É natural para quem vive como parte do povo de Deus. Vai se tornando natural à medida que é o Espírito e não nós. Entende? Fazendo, vivendo, manifestando através de nós a sua vontade, o seu reino. Então, queridos, a nossa vida em comunidade não é apenas sobre nós.
Nós somos chamados a viver de tal maneira, de acordo com esses ritmos, que as pessoas de fora, as pessoas que ainda não conhecem Jesus, pessoas que talvez tenham muita resistência, até preconceito em relação à igreja, em relação ao povo de Deus, em relação a você, possam perceber a partir da sua vida, da sua conduta em comunidade, da maneira como você mantém esses relacionamentos, perceber que esse amor de Jesus, que um dia te alcançou, pode também alcançá-la e transformá-la. Se nós olharmos uns para os outros de acordo com os nossos olhos humanos, terrenos, naturais, a gente não vai conseguir viver isso, ok? É só olhar de perto o bastante para a gente enxergar nossos defeitos, nossos pecados, nossas falhas, nossas limitações. E vai ser muito difícil a gente se amar, na verdade vai ser impossível. A gente se amar como Jesus nos chama para amarmos uns aos outros. Se a gente continuar olhando uns para os outros e medindo uns aos outros assim. De forma humana, terrena. Mas tem uma frase do Tony Campolo que eu gosto muito. Ele diz assim: eu vejo Cristo nas pessoas e eu as amo. Eu vejo Cristo nas pessoas e eu as amo. Então eu passo a olhar, e esse é o convite, a aprender a fazer isso. Não é natural para nós, mas precisa se tornar natural para nós. Olhar para os meus irmãos, olhar para vocês e vocês olharem para mim. E não verem só o Pedro e só as limitações, os pecados e as falhas do Pedro, mas verem Cristo e o que Ele fez por mim, o que Ele está fazendo em mim. E o amor que Ele manifestou por mim na cruz, para que eu fosse perdoado e salvo e transformado. E a obra não está completa ainda, eu preciso de muita graça de Deus ainda. E você também, e imagina o que vai acontecer se nós aprendermos a olhar uns para os outros dessa forma. Vendo Cristo. Vendo o que Ele fez, vendo o preço que Ele pagou, vendo a obra que Ele está realizando em nós. E ao invés de nos apegarmos tanto às partes dessa obra que ainda não estão prontas, celebrarmos, valorizarmos, reconhecermos aquilo que Ele já realizou, já fez, e caminharmos juntos para que aquilo que ainda falta, Ele faça. Ele faz através de nós, através do Seu Espírito em nós. Hoje a gente vai celebrar a ceia do Senhor. E eu penso que é um momento tão oportuno para fazermos isso. Porque Jesus nos deixou uma mensagem palpável, tangível, dessa vida que Ele nos chama para viver juntos. Quando nós partimos o pão e comemos, quando nós tomamos o cálice e juntos bebemos, nós estamos participando da mesa, que não é a minha mesa, não é a mesa dessa igreja, mas é a mesa do Senhor. Nós estamos celebrando o fato de que Ele veio e se entregou em nosso lugar para nos inserir na família, para nos inserir na comunhão. E não tem a ver com o mérito nosso, nós não somos dignos dessa mesa. Nós não somos convidados e Ele não só põe a mesa, mas Ele se faz a própria refeição. Para que a gente se alimente de quem Ele é e possa então viver como Ele viveu. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança, eu estou aqui no futuro novo espaço, onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.